Oi, João. Vamos aqui de revisão de ciências para você e todos os Joões que estão aqui no Ensinando João. Muito bem, vamos fazer uma revisão do conteúdo Ciências, capítulo 1, 2 e 3, sétimo ano. Bora lá, vou compartilhar minha tela e nós vamos começar. Bom, nesse capítulo nós estamos olhando e entendendo o que são as máquinas simples. Máquinas simples são ferramentas que nos auxiliam na realização de um trabalho com ênfase no menor esforço, ou seja, elas existem para facilitar a nossa vida. São elas a roldana ou roda, o plano inclinado, a cunha e a alavanca. A gente já vai ver melhor isso tudo aqui. Máquinas compostas, por outro lado, são um conjunto de máquinas simples. Por exemplo, uma bicicleta, João. Vou deixar grande aqui na tela agora, vamos lá? Vou sair um pouquinho de cena e você vai ficar só com a tela. Bom, e o que é o calor? Qual é a temperatura média do corpo humano? É 36,5 graus Celsius. Como está o clima hoje, perdão? Quente e chuvoso é a sensação térmica. Calor é igual energia térmica. E o ar é igual a mistura homogênea de elementos gasosos. Você já sabe, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E agora nós vamos começar com exercícios de revisão. Explique o mecanismo de funcionamento da garrafa térmica e da caixa de isopor com alumínio. Na garrafa térmica, nós vemos que ela é projetada com camadas duplas de material isolante, geralmente vidro ou plástico, com um espaço de ar entre elas. O vácuo ou ar entre essas camadas reduz a transferência de calor por convecção e condução, mantendo a temperatura do líquido dentro da garrafa por um período prolongado. Além disso, a parte interna da garrafa é revestida com um material reflexivo, que reduz a radiação térmica, mantendo o líquido quente ou frio por mais tempo. Já no caso da caixa de isopor com alumínio, nós temos que a caixa de isopor é feita de um material leve e isolante, que retarda a transferência de calor. Adicionar uma camada de papel alumínio dentro da caixa de isopor reflete o calor, impedindo que ele penetre na caixa. Isso funciona como uma barreira, né? O alumínio reflete a radiação térmica, ajudando a manter a temperatura interna da caixa mais estável. Assim como na garrafa térmica, a combinação do isolamento do isopor com a refletividade do alumínio reduz a transferência de calor por convecção, condução e radiação, mantendo os alimentos ou objetos dentro da caixa mais quentes ou mais frios por mais tempo. Vamos diferenciar agora o que é temperatura, calor e sensação térmica. Temperatura é uma medida de quantidade de calor em um objeto ou substância, podendo ser medida em graus Celsius ou Fahrenheit. O calor é uma forma de energia que pode ser transferida entre diferentes objetos ou sistemas devido à diferença de temperatura entre eles. E a sensação térmica é a percepção subjetiva da temperatura pelo corpo humano. Ela é influenciada não só pela temperatura do ar, mas também por fatores como a umidade, o vento, a exposição ao sol e até mesmo as roupas que estamos usando. Então, por que é subjetiva? Porque eu posso achar que está frio e você achar que não, que está gostoso o dia, tem uma sensação térmica boa. Por isso é subjetivo, cada um entende de um jeito. Quais são as formas de propagação do calor? Dê um exemplo de cada. Nós temos 3 formas: condução, convecção e radiação. A condução é a transferência do calor através de materiais sólidos por meio de colisões entre as partículas. Um exemplo é quando você segura a extremidade de uma barra de metal em uma chama. A energia térmica da chama é transferida através da barra de metal, aquecendo-a gradualmente, aos poucos, né? A parte que você está segurando acabará ficando quente devido à condução do calor. Isso aqui também acontece naquele exemplo da panela de molho fervendo e você mexendo o molho com uma colher de metal. À medida que você vai permanecendo com a colher ali dentro do molho que está fervendo, o calor do molho passa para a colher de metal que chega até na sua mão.
A convecção é a transferência de calor através de fluidos, líquidos ou gases, devido à diferença de densidade em temperatura. Então, exemplo é quando você ferve água em uma panela. O calor da fonte de calor na parte inferior da panela, pode ser a chama do fogo, né? Aquece a água próxima à base. A água mais quente se torna menos densa e sobe, enquanto a água mais fria desce para ocupar o lugar dela. Então, elas fazem uma transferência ali de posição. A água, isso cria um movimento de corrente ascendente, ou seja, a água quente vem para cima, a água fria vai para baixo. Ela vai circulando ali até que vai aquecer por igual. Essa é a convecção. Já a radiação é a propagação de calor na forma de ondas eletromagnéticas, sem a necessidade de um meio material. Então, um exemplo comum de radiação é a energia solar que aquece a superfície da Terra. Quais são os tipos de máquinas simples? Cite uma aplicação das máquinas simples na prática que você observa no dia a dia. Então, nós temos 5 tipos citados no livro, que é a alavanca, o plano inclinado, a polia, a cunha e o parafuso. A tesoura é um exemplo de uma alavanca de primeira classe, onde a lâmina é o ponto de apoio e a força é aplicada nas extremidades. Ao pressionar as alças da tesoura, você pode cortar papel ou tecido com muito menos esforço do que se tentasse cortar com as mãos diretamente. Isso ocorre porque as alavancas ajudam a amplificar a força aplicada. Dê exemplos da importância do Sol em nossas vidas. Então, o Sol é fonte de energia através da fotossíntese, ele também causa o fototropismo, que é importante para as plantas. Nosso relógio biológico, né? A gente dorme quando o Sol está escondido de nós, né? E acordamos quando o Sol nasce. Ajuda a regular nosso relógio biológico, portanto. Ajuda com a regulação da temperatura em animais ectotérmicos e endotérmicos. Ajuda na produção de vitamina D e ajuda na alimentação, né, na agricultura. Sem sol, a gente não teria as plantas produzindo. O que é a clorofila, onde ela é encontrada e qual é a sua importância? A clorofila é um pigmento verde presente nas células das plantas e em alguns organismos fotossintetizantes, como as algas e as cianobactérias. Ela desempenha um papel fundamental na fotossíntese, clorofila, tá? O processo pelo qual as plantas e os outros organismos produzem sua própria energia a partir da luz solar. A clorofila, portanto, é essencial para a vida na Terra, pois permite que as plantas capturem energia solar e produzam alimentos, oxigênio e contribuam para a regulação ambiental. Como acontece o efeito estufa e qual é a relação com os seres humanos? Bom, o efeito estufa é um processo natural e essencial para a vida na Terra, no qual certos gases presentes na atmosfera funcionam como uma cobertura térmica, retendo parte do calor do Sol e mantendo a temperatura da superfície no planeta em um nível adequado para a vida. Atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, né, que são gasolina, entre outros, né, e o desmatamento, têm intensificado esse processo do efeito estufa, levando ao chamado aquecimento global, que causa impactos na saúde das pessoas, né, e na economia. Explique a diferença entre os materiais isolantes e condutores. Cite uma aplicação na prática. Materiais isolantes são aqueles que têm baixa condutividade térmica, então significa que eles não permitem que o calor passe facilmente através deles. Funcionam retardando ou impedindo a transferência de calor por condução, convecção e radiação. Exemplos são o isopor, a lã de vidro, a lã de rocha, fibra de vidro, a cortiça, entre outros. Já os materiais condutores são aqueles que têm alta condutividade térmica, significando que eles permitem que o calor passe facilmente através deles. Permitem a transferência eficiente de calor por condução, convecção e radiação. Exemplos: metais como cobre, alumínio, ferro e aço. A aplicação prática que nós vamos ver aqui são os fios elétricos. Os fios de cobre são normalmente usados em sistemas elétricos devido à sua alta condutividade elétrica
e isso permite que a eletricidade flua facilmente através dos fios, transmitindo energia elétrica de forma eficiente dos geradores para os pontos de uso, como lâmpadas, aparelhos e dispositivos eletrônicos. Qual é a importância da mitocôndria? Explique como pode ser útil para a célula. A principal função da mitocôndria é a produção de adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a forma de energia utilizada pela célula para realizar diversas atividades metabólicas e celulares. A mitocôndria, ela realiza a respiração celular, um processo metabólico no qual as moléculas de glicose e outros compostos orgânicos são quebradas em presença de oxigênio para produzir ATP, dióxido de carbono e água. A mitocôndria é essencial para a célula devido à sua capacidade de produzir energia na forma de ATP, sua função na regulação do metabolismo e homeostase celular e sua contribuição para a sinalização celular e processos fisiológicos. Então, a mitocôndria, ela é muito importante na produção do ATP, que é a energia utilizada pela célula para realizar diversas atividades metabólicas. Só lembrar desse comecinho aqui, que já tá bom. Assista mais de uma vez. Vamos voltar aqui. Lembra, ó, não basta assistir uma única vez, você tem que passar por cada uma das questões, para o vídeo, reflete sobre aquilo, anota os principais pontos, tá? Porque sem uma atividade de esforço de aprendizagem, ó, some todo o conhecimento da nossa mente. Então, escutou uma questão, parou o vídeo, vai lá, fez uma anotaçãozinha daquilo que você entendeu. Você vai ver que você vai fazer uma boa prova. Faz uma prova bem concentradinho, tá? Faz o respira, não pira, e vai se dar super bem, como tem acontecido nas outras também.